que nós perdemos e veio uma situação nova no lugar, né? E essa expectativa de um ano onde as coisas estão suspensas, né? Onde a gente vai ficar parado, torcendo por uma resolução, a melhor resolução possível desse problema, né? O ser humano em geral tem dificuldade de lidar com limites, né? Com a falta de controle que essa situação acabou trazendo, né? Impondo. A frustração, a privação dos nossos prazeres, dos nossos desejos, a desgarantia, ela naturalmente gera ansiedade, angústia e desconforto, né? A gente começa a agir de forma impensada, tentando achar garantias, né, numa busca ilusória por um controle desse futuro que não é possível, né? Diante do desconhecido, como essa pandemia, a quarentena, o isolamento social, o medo vai ganhando proporções épicas, né? Então, essa situação, ela provoca até uma resposta biológica do nosso próprio corpo, né? Provoca reações bioquímicas no nosso cérebro que suprimem a nossa capacidade de pensar de forma lógica. Mas mais além do que o corpo, né, do que as questões biológicas, tem uma outra dimensão que se torna imperiosa nesse momento, que é o nosso psiquismo, né? Diante do medo, da sensação de sermos castrados, né, que é o que mais ou menos essa situação acabou sendo, né, uma grande castração, a gente se vê impedidos de atuar o nosso próprio desejo, de fazermos aquilo que nós estávamos habituados a fazer, vai nos despertando emoções e sentimentos muito desagradáveis, né, diante desse não que vem de fora, esse grande não, né, que é sentido como um limite pessoal e social. A gente reage a isso explodindo ou implodindo de raiva, de frustração, de desespero, diante dessa injustiça, desse absurdo que é ter o nosso desejo freado, né? São as políticas públicas de isolamento, o fechamento do comércio, nós temos que trabalhar remotamente agora, suspensão de contratos, né? Salários reduzidos. Então tem muitas situações aí de uma realidade, de um grande não real que está sendo imposto. E diante disso, a gente esperneia, a gente procura culpados, a gente xinga, a gente tenta burlar o sistema, né? A gente deixa de pensar e fazer escolhas pautadas na realidade, porque sentimos esse limite que essa situação impõe como uma punição, né? E aí, voltando para o biológico, o nosso cérebro reage a isso, né, ao medo de uma ameaça real e imaginária também, né, quando a gente fala desses fantasmas, de duas formas, né? Professores de biologia aí provavelmente conhecem a reação de luta e fuga, que é uma reação natural do nosso cérebro diante de uma ameaça, onde nós respondemos de duas possíveis maneiras diante dessa ameaça, né? Ou a gente fica paralisado, a gente não consegue pensar para criar soluções, né? A gente fica estagnado diante da situação, ou a gente parte para a ação, a gente parte para a briga, a gente se torna agressivo, age por impulso, usando essa agressividade e acaba muitas vezes se colocando em situações de risco, né? A frustração diante do limite e o medo diante dessa ameaça deixa a gente paralisado diante de uma situação de perigo, né? E essa situação, ela não precisa necessariamente ser uma situação do tipo, eu fui pra briga realmente descer alguém no cacete. Pode ser, por exemplo, paralisado diante de um pensamento obsessivo, de uma repetição de um pensamento, de uma fantasia, diante de notícias. A gente está vivendo um momento onde a gente está sendo soterrado por notícias, por
informações